Hey servers! Bem-vindos a um Atenda Comigo, gente. Olha só, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que a gente vai estar trazendo de muito conteúdo em relação ao atendimento. Hoje eu vou estar citando benefícios e vantagens para você que quer aprender inglês e trabalha em restaurante. E que aprender inglês em restaurante pode ser uma das melhores estratégias para você desenvolver o idioma. Bom, meu nome é Lucas e eu ensino inglês para atendimento e principalmente com foco em restaurante. E hoje eu quero te mostrar como aprender inglês para restaurante é uma das melhores estratégias para você aprender o idioma. Então, se você curtiu o tema e está interessado em saber como aprender inglês em restaurante pode ser uma das melhores estratégias, eu já vou te pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal para que você receba mais conteúdo como esse e fique cada vez mais engajado com o nosso material, beleza? Então eu quero explicar para você um pouquinho sobre o que é aprender inglês em restaurante. A visão que você pode ter talvez esteja um pouco distorcida. Às vezes você não pode até não ter tempo, às vezes você pode até estar na correria. Mas sabe qual é o ponto principal? Você vai inverter o seu ambiente de trabalho em uma grande sala de aula. Assim como foi comigo também, que eu vou já citar um pouco da minha história, que quando você começa a observar o ambiente que você trabalha como uma grande oportunidade de aprendizado, principalmente se o lugar onde você trabalha atende muitos clientes estrangeiros, você está perdendo tempo se você não está praticando inglês nos seus atendimentos. E bom, eu descobri isso na prática, porque assim, eu trabalhei por muitos e muitos anos em restaurante e eu passei uma grande parte também fazendo atendimentos. Também trabalhei atendimento direto ao cliente nos Estados Unidos. Essa experiência trouxe também uma grande transformação para a minha vida. Então, mas só que todo o passo a passo, todo o meu começo para eu começar a desenvolver a minha proficiência no idioma, a minha comunicação funcional, saiu do restaurante. Então é justamente essa estratégia que eu quero comentar com vocês hoje. Porque assim que foi comigo, eu quero também comentar com vocês. Porque assim como você, eu também sentia medo, sentia insegurança e imaginava que nem conseguia enxergar que fazer esses atendimentos poderia me ajudar muito a desenvolver tanto o idioma que eu queria falar. E assim que eu comecei a fazer esses atendimentos em inglês, eu ia daqui para lá, as pessoas começaram a me ver como uma referência. E assim, apesar de eu não ter um vocabulário assim extenso, um vocabulário passivo, que não era um vocabulário ativo, com um pouco de estudo e um estudo focado, isso tudo gerou assim, um resultado muito rápido. Porque existem dados, que eu também vou comentar mais para frente, que mostram que o aprendizado assim, na vida real faz com que você tenha uma desenvoltura ainda melhor. E no meu caso, assim, em menos de 7 meses, eu comecei a falar com assim, uma propriedade maior, com uma confiança maior. Porque apesar de tudo, eu peguei todo aquele contexto que eu já queria estudar e eu falei, cara, agora é o momento, porque eu quero aprender inglês, eu quero falar inglês. E não só para minha vida profissional, eu queria muito no meu pessoal. Desde quando eu era pequeno, eu sempre quis falar inglês. Então, quando eu trabalhei no restaurante e eu me deparei num lugar onde existia a possibilidade de falar com clientes estrangeiros, eu assim vi uma grande oportunidade. Quando assim eu abri os olhos para isso, obviamente, eu vi uma grande oportunidade de desenvolver a minha habilidade em comunicação em inglês. E agora eu quero compartilhar alguns dados com vocês também em relação a isso, como essa estratégia pode ser literalmente uma ferramenta muito forte para você que quer desenvolver o idioma em inglês. Estudos mostram, pesquisas da neurociência mostram que as pessoas que aprendem num ambiente onde tem a prática real, em contextos reais, com repetição, elas conseguem aprender até 60% mais rápido do que as outras pessoas que estudam, às vezes, por métodos tradicionais e aplicativos. E a British Council é uma das mais renomadas fontes de informação de inglês, traz o dado de que alunos que têm contato diário com o idioma em contextos reais atingem um nível de comunicação funcional 3 vezes mais rápido do que quem estuda também em livros, aplicativos e escolas tradicionais. Eu acabei de falar, só reforça que quando você trabalha em restaurante, quando você tem a oportunidade de atender clientes estrangeiros e quer aprender inglês, trabalhar em restaurante é uma das melhores estratégias para você fazer essa prática, com os dados que a gente viu antes, mas só que precisam também de alguns pontos de esforço seu
que é o que a gente vai comentar agora. É o conceito de uma competência. Quando você se torna competente em alguma coisa. Por exemplo, eu me tornei competente em falar inglês dentro de restaurante, com vocabulário de restaurante, em um curto período de tempo, utilizando certos padrões de comportamento. Eu queria falar para vocês o passo a passo para você desenvolver uma competência. Uma competência é desenvolvida quando você tem conhecimento, habilidade e atitudes. E primeiro, o conhecimento. O conhecimento, obviamente, é necessário que você tenha um vocabulário sendo estudado, com direcionamento, com foco. Você estudando ele, obviamente você vai chegar ao conhecimento que é necessário. Mas não, o conhecimento sem uma aplicação prática, ele é inútil. Então você precisa desenvolver a habilidade. A habilidade está no momento onde você faz daquele conhecimento de uma forma mais prática, de uma forma que encaixe no seu dia a dia, de uma forma que você consiga de fato tornar ele viável. Você vai obter o conhecimento, vai tornar ele viável através de práticas de memorização ou até mesmo você fazendo um ritual de estudos também. Criar hábitos, obviamente, vai desenvolver muito melhor tudo isso. E também a atitude. Não adianta nada você ter o conhecimento, você criar práticas e hábitos, sendo que você não tem atitude. A atitude é voltado para quando você tem a oportunidade de você, de fato, abraçar isso e botar para fora tudo que você aprendeu, para você começar a visualizar resultados reais na sua vida real. E agora eu quero comentar o porquê aprender inglês vai te gerar um resultado muito mais rápido e acelerado para que você consiga desenvolver essa comunicação em inglês. Primeiro de tudo, a gente viu que o conhecimento é o principal até que você desenvolva a competência. Então, o que eu quero falar para você agora é a parte do desenvolvimento do conhecimento. Como a gente pode chegar ao conhecimento? Primeiro de tudo, a gente vai destrinchar a questão de dados, informações e, de fato, o conhecimento. O que são dados? Dados são estruturas isoladas, é uma pequena fração de todo um contexto. Digamos que o dado seria uma palavra. Uma palavra não vai te fazer você ter proficiência num idioma. Então, um dado seria basicamente você pegar palavras isoladas e tentar comparar uma com a outra. Isso, de fato, não é eficaz. Então, a gente vai para a próxima etapa, que são as informações. As informações seriam basicamente você estruturar de uma forma um pouco mais concisa, um pouco mais contextual. Que, por exemplo, você vai pegar, em vez de pegar palavras isoladas, você vai pegar contexto e vai pegar também uma estrutura mais elaborada que vai se tornar uma informação importante para o seu atendimento. E por último, o conhecimento, que é onde a gente vai chegar. O conhecimento é uma estrutura de informações de alto valor, onde vai trazer clareza no que você está estudando. Então, se eu botasse numa informação geral, quando você vai para, por exemplo, uma escola tradicional ou você vai estudar inglês de uma forma geral, acaba se tornando um pouco ineficaz, porque quando você está estudando simplesmente inglês por si só, você está vendo vocabulários distintos. Então, você pode ver vocabulário do dia a dia, você acaba vendo vocabulários de médico, vocabulário de dentista, vocabulário de casas, vocabulários de oficina, você estudando de uma forma geral. Isso tudo acaba sendo um pouco ineficaz porque não entra na parte do conhecimento mais conciso e estruturado. Quando você está estudando e quando você tem essas informações dentro do contexto que você tem diário, isso se torna uma estratégia poderosa, porque você diariamente está vendo aquilo. Você está no trabalho, você vê, por exemplo, eu estudo uma palavra específica e no meu próprio trabalho eu vejo aquela palavra específica. Então se torna um conhecimento muito mais palpável, muito mais tangível. Então isso se torna uma coisa muito melhor para que você aprenda cada vez mais rápido e revise e repita esse vocabulário diariamente. E se eu pudesse ponderar o que é mais importante, se eu pudesse estudar o ensino tradicional e se eu pudesse ter experiências no atendimento, obviamente eu poderia pontuar as experiências no atendimento. Até porque, quando você estuda, mesmo que não muito, digamos, você estuda 1 hora por dia o idioma. Quando você estuda com foco, aquele momento que a gente falou sobre dados, informações e conhecimentos, lembra? Então, quando você junta todo esse conhecimento específico, direcionado para o que você está fazendo, você no atendimento você vai botar aquilo em prática.
Então, dentro desses dois paralelos, onde você está simplesmente no ensino formal, onde você vai estudar muito, e às vezes um conhecimento, informações são totalmente divergentes da sua realidade, quando você bota isso num contexto real, bota isso num atendimento real, você obviamente vai desenvolver a sua fala muito mais rápido, porque você, dentro daquele momento de conhecimentos, habilidades e atitude, o momento atitude vai ser quando você pega o que você aprendeu e você bota em prática. E esse conhecimento vai se tornar muito mais consolidado na sua memória. Você deixando de praticar o inglês no seu atendimento, você está perdendo muito tempo, porque tudo que eu falei anteriormente só embasa o momento onde você vai estruturar o seu conhecimento. E agora eu quero comentar, se você não praticar o inglês dentro do restaurante, do que acontece? Você vai estar simplesmente perdendo tempo, porque se você gosta do idioma, quer aprender o idioma, seja para promoções, seja para buscar outras oportunidades, seja para se conectar com as pessoas, quando você não pratica o inglês no atendimento, você simplesmente está deixando muita carta na mesa, está deixando uma grande oportunidade de lado de ter uma experiência real, onde assim, pessoas pagariam muito para, por exemplo, ter intercâmbio, pessoas pagam para ir para o intercâmbio, pessoas pagam para ir em convenções onde as pessoas falam inglês, e você tem a oportunidade de ouro de falar inglês no seu atendimento. Você está trabalhando, está ganhando dinheiro, ganhando recursos para investir em você mesmo, e ainda mais você tem um grande presente, uma grande oportunidade, que é você estar fazendo esses atendimentos em inglês, para você praticar cada vez mais o idioma, o que você está aprendendo. Quando você está no restaurante, você está atendendo, no processo de aprendizado você vai ter 3 etapas: a codificação, o armazenamento e a recuperação. Quando você está no momento de codificação, é o que a gente estava falando sobre você buscar o conhecimento de valor, que vai fazer com que você acelere o passo a passo do seu conhecimento. O armazenamento vai ser a parte onde você vai literalmente vai separar todos esses conhecimentos em momentos, por exemplo, fazendo associações com momentos reais específicos. Então, quando você já tem um ambiente pré-determinado, ou quando você tem um vocabulário pré-determinado em situações reais, o seu cérebro vai conseguir fazer esse armazenamento com muito mais eficiência, porque você vai conseguir associar com coisas do seu dia a dia. Esse armazenamento funciona basicamente nesse instante. E a questão da recuperação, para você que vai fazer o atendimento dentro do restaurante, vai se tornar muito melhor. O que é recuperação? A recuperação é literalmente quando você vai pegar todo aquele material que você estudou, que você armazenou, e o seu cérebro vai buscar quando você precisar desse conteúdo na prática, quando você precisar desse conteúdo na vida real. E qual é a grande vantagem e qual é a grande desvantagem? A vantagem é que se você está aprendendo um inglês voltado para a sua própria área de trabalho, você aprende muito mais rápido, porque a sua recuperação vai ser instantânea. A sua recuperação vai ser quase que automática. Por exemplo, as pessoas às vezes falam: ah, mas eu não consigo lembrar. Você, quando está num ambiente contextualizado e no seu ambiente de trabalho, a sua recuperação vai ser muito mais rápida, porque você consegue estudar uma coisa, armazenar porque você já conhece, comparando com as coisas que você já vê no dia a dia, e a sua recuperação vai ser rápida porque justamente você está vendo com aquilo com repetição. Por exemplo, você aprende a palavra table, que é a mesa. Você vai passar várias vezes por uma mesa todos os dias. Então, aquele momento vai ser um momento que você vai estar recuperando com muito mais facilidade. Isso faz sentido para você? Se faz sentido para você, deixa aqui no comentário e eu quero saber um pouco mais do que você acha sobre o que eu estou falando. Se eu estiver falando besteira, você pode comentar aqui embaixo, mas se fizer sentido para você, você bota aqui embaixo. Faz sentido para mim. Então, com essas 3 etapas da codificação, do armazenamento, da recuperação, tudo isso pode ser praticado dentro do restaurante, que vai fazer com que o seu desempenho no idioma seja muito mais rápido. Então, você já não tem mais desculpa falar que não tem tempo, porque você vai estar no seu próprio ambiente de trabalho buscando ter esse contato com o inglês. Você já não pode falar que você não tem com quem praticar, porque é uma oportunidade de ouro você ter clientes estrangeiros para você praticar o inglês, o idioma que você quer aprender. Porque assim, eu atendi já muitas pessoas de muitos lugares diferentes do mundo, seja França, já atendi da República Dominicana, já atendi do Sul da África, assim, vários lugares, e a maioria dos lugares a gente se comunicava em inglês. Até porque é uma língua mais universal, digamos assim, seja para negócios, seja para viagens. Então, se você também quer viajar, o inglês também é o foco principal. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, provavelmente já falou: cara, eu quero aprender inglês. Mas se você quiser realmente, e você trabalha na área de restaurante, cara, você tem, assim, a faca e o queijo na mão. Só falta você pegar o pão, passar e comer, de verdade.
Agora eu quero comentar com você como você vai organizar tudo isso. Assim, o que eu posso te trazer de informação é, primeiro de tudo, você vai precisar de uma estrutura de pensamento voltado para aprender o que você precisa até você conseguir aprender o que você quer. Quando você começa a desenvolver o idioma dentro do seu local de trabalho, você vai aprender um vocabulário que é necessário tanto para o seu trabalho quanto para a vida. Então você já vai estar desenvolvendo com muito mais facilidade tudo isso. Então o que você precisa? Você precisa seguir páginas, você precisa aprender conteúdos que sejam voltados para a sua área de desempenho, que no caso é restaurante e atendimento. Então isso vai facilitar cada vez mais a sua linha de raciocínio, porque pensa comigo. Como eu falei antes, se você for aprender, por exemplo, vocabulários totalmente desconexos, qual é a chance de você usar isso no seu trabalho? É zero, praticamente. Mas quando você aprende um vocabulário, por exemplo, você vai aprender o verbo to be para atendimento, você pode aprender o simple present para atendimento, você pode aprender o present perfect para atendimento. Então todos esses conteúdos que já existem, quando você bota no vocabulário contextual, isso vai se tornar muito melhor para você, porque você vai aprender com mais facilidade e vai rever sempre um material, porque assim, dentro de 500 palavras, 1000 palavras que existem dentro do vocabulário de restaurante, você vai revisitar aquilo com muito mais frequência. Então a chance de você lembrar, memorizar e utilizar aumenta assim 1000%. E quando você estiver nesse momento de aprendizado, você estiver focado em aprender o idioma, nunca negue uma oportunidade. Quando chegar um momento onde você vai ter que atender o cliente em inglês, por mais que você não tenha um vocabulário extenso ainda, você vai lá e usa o que você já sabe, sem medo. Porque, assim, às vezes a gente bota os clientes estrangeiros como monstros, como pessoas, assim, que vão julgar a gente, mas o julgamento está justamente na sua cabeça. E, assim, pessoas que às vezes até sabem um pouco mais, a tendência é que elas acabem não necessariamente te julgando. Porque quando a pessoa tem o pensamento certo, a mentalidade certa, ela vai olhar e falar, caramba, ele está tentando, ela está tentando. Então, é mais uma coisa para você destravar isso, porque quando você vê e está num ambiente onde as pessoas que sabem mais que você, a tendência é que elas te ajudem. Por exemplo, as pessoas que sabem inglês e veem que você está tentando, elas vão ficar orgulhosas de você, elas não vão rir de você. Ou você falar uma palavra, tempo verbal errado, você não pronunciar direito. Mas assim, elas vão ficar orgulhosas. Assim como a gente fica também, quando a gente ouve um grego falando tipo picanha, caipirinha, a gente fica tipo, caramba. Então é justamente isso. Então não negue a oportunidade e se joga. Agora eu quero falar que nesse processo de quando você se jogar, você vai começar a entender melhor. Você vai melhorar o seu entendimento. Assim, às vezes eles podem até falar um pouco rápido, mas são duas coisas basicamente que vai fazer com que as coisas melhorem para sua vida. Você estudar e entender algumas palavras, assim, quando você vê palavras contextualizadas, você vai começar a repetir elas e vai começar a ver um padrão na pronúncia. Então, quando você começar a desenvolver o seu listening, vai ficar muito melhor para quando você ouvir ela na vida real. E, obviamente, o contato na vida real, que você não pode negar. Quando você tiver esse contato na vida real, você vai conseguir pegar muito mais do som. Então, é importante que você tenha o contato e, principalmente, também estude em um lugar onde fale o conteúdo que você quer ouvir, fale o conteúdo onde você precisa. Então o que eu quero falar é que quando você tiver a oportunidade, não deixe escapar, porque quando você tiver a oportunidade de usar as palavras, vai fazer com que, mais uma vez falando, aquela etapa da recuperação seja muito mais consistente. O momento da recuperação é o momento mais importante, porque você pode estudar na codificação, você pode armazenar, comparando com as coisas que você tem, fazendo essa estruturação na sua cabeça, mas se você não usar, você perde. É o que geralmente o pessoal fala, né? If you don't use it, you lose it. Se você não usa, você perde. Então, assim, a minha dica geral para você começar, para você entender o embasamento de como atender em inglês em restaurante pode ser a melhor estratégia para atender em inglês. Então, eu quero saber de você, se você gostou desse tipo de conteúdo. Se você gostou de toda essa estruturação, segue a gente mais uma vez para que você veja mais conteúdo voltado para atendimento, que eu vou trazer mais dessa série de Atenda Inglês Comigo, falando um pouquinho mais sobre inglês para restaurante. Eu gostaria muito que você compartilhasse com alguém que você sabe que trabalha no atendimento, que vive do atendimento e quer aprender inglês. Seria interessantíssimo que você compartilhasse. Então, eu gostaria muito de que a gente fizesse essa comunidade. Então, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você não gostou do vídeo, dá a sua impressão sobre isso, o que você acha sobre o tema, se é realmente
uma vantagem trabalhar em restaurante e aprender inglês em restaurante. Gostaria da sua opinião. Até a próxima e tchau!